Oi! O meu convidado de hoje é o médico psiquiatra Dr. Igor Caldato. Dr. Igor, muito obrigada, viu? Obrigado pela você, sua Daiane. participação. Obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com você. Eu que agradeço. O Dr. Igor tem formação em transtornos alimentares. Ele é psiquiatra que já trabalhou no Gota, né, que é o ambulatório de transtornos alimentares aqui do Rio de Janeiro. Tive minha formação pelo Gota lá na UFRJ. Eu convidei o Dr. Igor porque a gente vai conversar sobre um assunto que vocês me pedem muito aqui no canal e eu nunca fiz um vídeo especificamente falando sobre isso, que é a bulimia nervosa. Primeira coisa, explica pra gente o que caracteriza um quadro de bulimia nervosa. A bulimia nervosa ela é basicamente a compulsão alimentar mais o método compensatório. E é importante a gente reforçar que compulsão não é necessariamente você comer uma barra de chocolate, né? Ou comer ali 4 fatias de pizza. A compulsão alimentar geralmente ela tem uma carga calórica muito grande, né? A pessoa ela ingere uma quantidade de comida muito maior do que as outras pessoas comeriam naquela mesma circunstância, naquele mesmo momento. Então a gente não está falando aí de um evento social, de repente como o Natal, que todo mundo às vezes acaba comendo um pouco mais. Mais exageradinho. Né? A gente está falando de uma situação específica em que essa pessoa ela tem um descontrole alimentar associado àquele momento. Ela não consegue parar de comer ou evitar de comer aquela quantidade calórica muito grande. Então tem a total perda de controle do que ela está comendo. Essa seria uma igualzinho no transtorno da compulsão alimentar. Exatamente. É um episódio de compulsão. É um episódio de compulsão alimentar. Às vezes a pessoa come escondida, com vergonha da quantidade de comida que ela está ingerindo, e quase sempre vem com o arrependimento, a culpa, né? A vergonha do fato de ter perdido esse controle. Muito interessante você falar essa palavra. A paciente que tem a bulimia nervosa e a compulsão alimentar, ela tem muita vergonha do descontrole perante a comida? Geralmente ela se culpa muito por isso. E um dos grandes trabalhos que a gente tem que fazer no consultório é tirar essa culpa do paciente. Porque ela vem cheia de culpa. E essa culpa gera mais ansiedade, mais sintomas depressivos. E isso acaba fazendo com que ela tente compensar isso ainda através da comida. E vira um ciclo vicioso, né, de arrependimento, culpa, ansiedade. Aí tem a compulsão alimentar e volta para esse quadro, né? Então a gente tem esse episódio de compulsão alimentar na bulimia, mais algum método compensatório. Na compulsão, no transtorno de compulsão alimentar, ela tem só o episódio de compulsão. Na bulimia, ela tem o episódio de compulsão e tenta compensar de alguma maneira. Método compensatório, então, é uma forma, dizendo assim, a grosso modo, é uma forma da pessoa se livrar do que ela comeu, é isso? Exatamente. Então, a pessoa, por exemplo, ela come durante a noite, vamos supor, ela tenta em seguida ao episódio de compulsão alimentar provocar um vômito, né? E esse é o quadro mais comum, cerca de 80% das pacientes com bulimia tem essa tendência de provocar o vômito, né? Que a gente fala de vômito autoinduzido. Mas não é a única forma. Como é a mais frequente, é a forma que as pessoas mais conhecem. Mas a gente também tem outras formas, né, outros métodos compensatórios que são comuns nos pacientes com bulimia. Por exemplo, o uso de diuréticos, de laxativos, que chega a ser 20%, 30% das pacientes usando esses métodos. Algumas coisas como, por exemplo, atividade física excessiva, que é algo que as pessoas às vezes não sabem. E quando chegam no consultório e a gente fala, o diagnóstico é bulimia, e ela não entende, mas eu não provoco vômito. Conheci uma moça pelo canal que ela me contou assim, a gente se conheceu e ela me disse assim, ai Daiana, eu tô curada da minha bulimia. Eu falei, que bom, e como é que é a sua rotina hoje? Ela falou, eu não tenho mais nenhum método compensatório e eu como tudo que eu tenho vontade. Aí assim, quando eu dou uma exageradinha, eu faço mais atividade física. Aí eu perguntei, como é a sua rotina de atividade física? Aí ela falou, eu malho muito, eu acordo de manhã, às 5 da manhã, pedalo 30 quilômetros. Aí depois eu volto do trabalho e faço no mínimo mais 1 hora de natação. Ou então 1 hora de aula com personal trainer. E ela me contou isso com uma naturalidade, como se você malhar 2, 3 horas por dia fosse normal. A gente percebe que esse exercício físico está exagerado, principalmente quando começa a ter uma interferência no dia a dia da pessoa, né? na funcionalidade dela. Tem
várias limitações que a bulimia nervosa traz para a vida das pessoas, né? Inclusive socialmente, né, Daiana? A gente fala assim que comer saudável é quando você tem os 3 pilares, né? Que você contempla a saúde física, emocional e social. Quando você começa com essa alimentação descontrolada, que é da compulsão, e o tempo todo tem a necessidade de compensar o que comeu, você acaba tendo problemas físicos, a questão psicológica também fica comprometida, porque a pessoa tem um sofrimento tremendo, e o que eu mais vejo é na questão social, que a pessoa muitas vezes se limita de se socializar mesmo com a própria família. Doutor Igor, o senhor comentou que existem problemas físicos que podem levar por causa desses métodos compensatórios. Que problemas são? Isso, são complicações clínicas que a gente fala, que o paciente de tanto provocar vômito, por exemplo, pode ter uma ruptura, né? Uma laceração do esôfago, por exemplo, né? Ou tem um desgaste importante da dentição, do esmalte dentário, pode ter ruptura de estômago, de tanto forçar o vômito, ou ter alguma hemorragia digestiva, fora o uso, por exemplo, de diuréticos, de laxantes, que mexe com todo o metabolismo do organismo. Isso eu queria falar muito, né? também. Infelizmente, na nossa sociedade, muitas mulheres fazem uso desses medicamentos e outros medicamentos para perder peso, e isso é muito perigoso. Quais são os riscos desse uso? A gente geralmente precisa fazer até uma avaliação laboratorial, muitas vezes, paciente. Exame de sangue. Exame de sangue, né? Porque o paciente pode apresentar uma deficiência ali de sódio, de potássio, de cloro. Então, isso tudo a gente chama de distúrbio hidroeletrolítico. O nome é feio, mas é, na verdade, um descontrole, né, do metabolismo. Quando você toma laxante diurético, você não emagrece, porque não perde gordura, né, doutor Igor? Só perde água. Isso. E você pode ter todas essas complicações que podem levar, inclusive, a arritmias cardíacas, né? E então a pessoa ela pode ter aí acontecer uma fatalidade por conta desse descontrole. Você acha, vou usar uma vez ou outra, e isso gera uma dependência psicológica em relação a essas medicações. Exatamente. Que a pessoa vai usando cada vez mais e o risco de complicações é muito grande. Tem algum outro método compensatório, doutor Igor, que a gente vê que é comum, mas não é correto? Então, é muito comum também e até normalizado pela sociedade a questão da restrição alimentar, do jejum. Então, a pessoa ela também pode ter a compulsão alimentar e depois tentar compensar através de uma restrição alimentar significativa. Como eu disse, teve uma compulsão na noite anterior, só por exemplo, e passa o dia seguinte todo em jejum, evitando se alimentar para compensar aquilo que comeu. E eu não estou falando de jejum intermitente, por exemplo, que é algo que está aí difundido, né, e que para algumas pessoas pode ser interessante, mas nós estamos falando de pessoas com transtornos alimentares. Né? Uma pessoa que já teve transtornos alimentares ou que tem uma relação muito conflituosa com a comida, não deveria fazer esse tipo de dieta, né? Não. Porque é um risco. Porque aí a ideia é de compensar o que se comeu, né? Então não é um tratamento, vamos dizer assim, né? Ela fica sempre focada na compensação mesmo da compulsão alimentar. Doutor Igor, eu recebo muitas mensagens de mulheres que têm bulimia nervosa há muitos anos. E eu percebo que é um sofrimento gigantesco. Né? O que você percebe no seu consultório? Eu percebo que as pessoas sofrem muito até buscar ajuda, né? Até buscar tratamento. E é um sofrimento muitas vezes escalado, justamente pela vergonha, né? do que é feito, da quantidade de comida que se ingere. Então, muitas vezes ela acaba ou não percebendo que isso é uma doença, não conhecendo, por isso a importância do trabalho que a gente realiza de divulgar sobre esses assuntos, de falar um pouco mais sobre isso, para que as pessoas entendam que isso de fato é uma doença, né? E quando buscam ajuda, esse sofrimento já acontece há vários anos. É mais comum que a pessoa venha ao consultório com 10, 15 anos de doença do que tenha começado há 6 meses, 1 ano. E o que precisa se entender é que a parte voluntária da doença existe, tem uma parte que a gente pode tentar controlar. Mas existem muitos outros fatores que estão envolvidos como causas da doença. Desde questões genéticas, biológicas aí, relacionadas à serotonina, dopamina, a questão cultural que está muito forte, né, com o culto à magreza, a questão da personalidade dessas pessoas que estão envolvidas, que geralmente exigem de si mesmo um perfeccionismo extremo, né?
de estarem cada vez melhores ou de serem melhores mães, melhores esposas, melhores trabalhadoras. Aquela exigência da perfeição sempre. Exato. E isso reflete na alimentação e no corpo. Então veja que são vários fatores que estão envolvidos. O tratamento, como qualquer outro transtorno alimentar, ele precisa ser multiprofissional, justamente por todas essas causas que eu falei. Então a gente precisa focar, de repente, numa terapia com um psicólogo para melhorar, né, criar uma maturidade emocional e alimentar nessa pessoa. E muitas vezes a gente precisa usar sim medicamentos também, mas nem sempre. Quando o paciente chega no consultório, a gente é responsável para dar o diagnóstico se tem ou não tem bulimia, por exemplo, né, ou uma compulsão alimentar. E no segundo momento a gente vai estadiar, a gente vai ver a gravidade desse quadro. Se é um quadro leve, moderado, grave, extremo. E dependendo dessa gravidade, a gente cria um projeto terapêutico que envolve vários profissionais. Então muitas vezes é um paciente que está com uma alimentação caótica, com um padrão alimentar muito bagunçado, então eu vou precisar que uma nutricionista esteja junto, na maioria das vezes é necessário para fazer um acompanhamento nutricional, né? Às vezes eu preciso de uma avaliação hormonal mais completa também, para ver se não está tendo influência, né, de hormônios da tireoide, enfim. Então o endocrinologista muitas vezes é importante também nesse tratamento. Geralmente um dos profissionais, né, acaba gerenciando o caso. Então a gente faz um projeto terapêutico, é importante que a equipe se comunique e a gente gerencia esse quadro todo. E o mais importante é quem eu procuro, né? Eu procuro nutricionista, eu procuro psiquiatra. A pessoa assistiu esse vídeo e percebeu que está com algum problema, qual seria o primeiro passo? Então, o primeiro passo é procurar alguém que tenha uma formação, que tenha experiência em transtornos alimentares. Seja um nutricionista, um psiquiatra, uma psicóloga, um endócrino, mas que tenha esse olhar, essa formação, essa experiência em transtornos alimentares. Doutor Igor, muito obrigada. Obrigado você, Daiana, foi um prazer ter você aqui. Obrigado. E eu acho que fica o recado para as pessoas, então, que estão assistindo a gente. O importante é descobrir a felicidade em outras coisas além da alimentação, né? Se a comida está trazendo sofrimento para a sua vida, há algo de errado aí, precisa buscar ajuda. E vamos tentar, então, mudar esse foco, colocar mais leveza não só em relacionado ao peso, mas mais leveza na vida, para a gente ser de fato mais feliz. Exatamente. Doutor, muito obrigada, Obrigado viu? Foi muito bacana. Diana. Um beijo enorme para vocês e até a semana que vem. Tchau, tchau.